Alô, Psi! Fica aí que eu tenho uma coisa urgente para te dizer. Se você é terapeuta do esquema, você não pode fazer isso. Fica aí, confere. Então, o que o terapeuta do esquema tem que ter muito cuidado? Quando a gente faz uma formação em terapia do esquema, muitas vezes a gente tem uma visão superficial dos modos e da importância deles para o indivíduo. Então, o que acontece, o que eu percebo com os meus supervisionandos é que muitas vezes é nessa ânsia de combater o crítico, eles matam o mensageiro antes de ler a mensagem. E a gente precisa ter muito cuidado aqui. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente retira um modo, porque a gente não sabe qual que é o pilar que sustenta a casa. Então, primeiramente, né, a nosso dever é não lesar ainda mais. Então, a gente não sabe qual que é a função daquele crítico. Então, antes de combater o crítico, se precisa fazer um diagnóstico de que tipo de crítico é esse. Quer ver? Presta atenção, Psi. A gente precisa entender quem é esse crítico, porque vamos pensar aí no trabalho do Kellogg, que é muito bom com o crítico, onde ele divide os críticos em o crítico interno, aquele tradicional da terapia do esquema, que foi muito estudado em função da característica do transtorno de personalidade borderline, ou seja, é um crítico muito severo, muito punitivo. E vamos pensar num outro crítico que surge aqui, que é um crítico mais temeroso, que é um crítico que vem no intuito de proteger a pessoa. Claro, de uma forma atrapalhada, equivocada, mas que tem esse intuito. Então, esse crítico protetor, geralmente, ele está girando em cima de um valor central. E essa é uma definição do Greenberg, do valor central. Então, nós não podemos eliminar esse crítico protetor temeroso, que geralmente o crítico punitivo ele chega punindo, humilhando a pessoa, o protetor, e geralmente ele chega colocando medo, ansiedade na pessoa, ele é temeroso. Então, o que acontece? A gente precisa entender qual que é o valor que ele está defendendo antes de que a gente tire ele da jogada. Então, eu vou dar uns macetes aqui, depois vocês me digam como que vocês sentem aí do outro lado. Então, a gente pode investigar quais que foram as circunstâncias que trouxeram esse modo crítico protetor para a vida do paciente. Vamos pensar, qual que é a crítica central que ele está trazendo sobre o paciente? Então, a partir daí a gente mergulha um pouquinho mais fundo para entender, através dessa crítica, qual que é o valor central por trás. E aí, por que essas questões são importantes para o nosso cliente e para o crítico também? Então, pensem o seguinte, montem esse roteirinho na cabeça de vocês. Quando a gente vai investigar o modo crítico, a gente precisa passar por esses passos. Vamos pensar num caso prático. A pessoa tem um problema com a alimentação, com o peso. Então, vamos pensar, a crítica desse protetor pode ser: se tu comer muito, tu é uma relaxada e, não sei, talvez tu não tenha valor. Aí, a gente vai investigar o valor por trás ali. Talvez ele queira proteger a pessoa de ser humilhada, de daqui a pouco de passar vergonha na frente dos outros. Só que, claro, ele está fazendo isso de uma forma disfuncional, mas entende que talvez ali também tem um valor de querer que a pessoa fique bem, de alguma forma, diferente de um crítico punitivo que só vai dizer assim: tu não presta, tu não tem valor. Talvez aqui ele tenha: eu gostaria que tu emagrecesse para que tu não sofresse. Então, a gente precisa entender qual que é o valor, porque a gente vai aceitar essa crítica e vai aceitar ele ficar colocando ansiedade no nosso cliente? Não, mas a gente precisa entender qual que é o valor central para, num trabalho posterior, trazer o modo adulto saudável do nosso cliente e discutir com ele se esse valor é importante para ele, se não é, se ele gostaria de substituir esse valor por outro, ou se ao menos ele gostaria de trabalhar esse valor, mas com uma voz mais compassiva, mais saudável. Então, Psi, o que você achou dessa diferenciação e de prestar atenção
aqui em fazer esse trabalho com o seu cliente. Ficou com dúvida? Coloca aqui nos comentários. Se quer que eu fale mais sobre o assunto, vai trazendo aqui, que eu vou ter todo o prazer em atender você, tá bom? Um beijo grande, compartilha com alguém que talvez possa se beneficiar e não saiba ainda dessa diferenciação, que eu acho que aí a gente cresce também como rede, como comunidade. Compartilha informações rumo aos modos mais saudáveis e felizes. Um beijo grande de terapeuta para terapeuta.